Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos a festa da nossa padroeira, que começa hoje, tem uma oitava e finda com a festa do nosso outro padroeiro, São Pedro de Alcântara. Então estamos em dias de festas de padroeiros nacionais, quando o cinto está apertando. Assim, aos filhos de Deus não falta a confiança daqueles que temem e confiam no auxílio de nosso Senhor. Também estamos no mês do Rosário, mês de outubro, especialmente dedicado. Em realidade, essa devoção deve ser diária, mas o Papa Leão XIII, para incutir nas almas o apreço a essa devoção, ele escreveu 14 encíclicas sobre essa devoção. Foi um Papa quase centenário, morreu bem idoso, e cada ano, no mês de setembro, aproximadamente, vinha uma. Então vamos aqui, para honrar a Santíssima Virgem Nossa Senhora, comentar uma das encíclicas que ele fala dessa devoção. Os senhores poderiam objetar, dizendo, Padre, mas o que tem a ver o Rosário com Nossa Senhora Aparecida? Tudo a ver. Tudo. Porque depois de ser encontrada no Rio Paraíba, a primeira, em realidade, a segunda atitude, depois de resgatar a imagem e unir o seu pescoço, foi levá-la à casa dos pescadores e, naturalmente, começaram a rezar o terço. Tanto que alguns dos prodígios, vamos chamar assim, milagres da Santíssima Virgem, foi durante a reza do terço, quando as velas apagavam e acendiam sozinhas. Os senhores conhecem. Pois então... Aí, a partir de então, toda aquela aldeia ali do Vale do Paraíba começou a acudir à Sagrada Imagem para rezar o terço. Nossa Senhora não precisou dizer nada, só de ver suas mãos postas, e as almas que temem a Deus sabem que devemos honrá-la rezando. E qual é a oração por excelência para honrar Nossa Senhora? O Rosário. Então isso foi connatural e é ao brasileiro que teme a Deus também. Então, nessa encíclica, o Papa Leão XIII, ele começa a saudar o clero como sempre e dá gratidão à Santíssima Virgem. A igreja vivia um tempo conflituoso. Era o mundo moderno que já se mostrava agressivo, anti-Deus, anti-igreja, anti-papa, anti-tudo que vem do céu. Então o Papa Leão XIII pôs no Rosário a esperança, a arma vitoriosa para vencer o mundo moderno. Então, como são males do nosso tempo, o Sumo Pontífice vai mostrar, e vamos ver, que o Santo Rosário é o remédio para não se infeccionar das mazelas do século que nós vivemos. Não falem, Padre, faz 100 anos atrás e o mundo não é o mesmo. Sim, piorou, mas os males são o quê? Se agravaram, mas o remédio é o mesmo. Aí vai dizer o Sumo Pontífice que o Rosário não e os males do nosso tempo. E vai dizer, e hoje como que acolhendo a mesma voz da amorosíssima Mãe, qual ela nos repete, clama nunca te canses, apraz-nos tornar a falar-vos, veneráveis irmãos, do Rosário Mariano, agora que se aproxima o mês de outubro. Como ele sempre dizia no mês de setembro. Mês que quisemos consagrado a esta cara devoção e que enriquecemos com os tesouros das santas indulgências. Aí vai dizer o Sumo Pontífice, e aqui lhes recordo um breve parêntese que foi antes de Fátima, hein? Leão XIII não viu a aparição de Fátima, morreu alguns anos antes. A nossa palavra, diz aqui o Santo Padre, todavia não terá o fim imediato de tributar novos louvores a uma oração já por si mesma tão excelente, nem de estimular os fiéis a praticá-la como sempre com maior fervor. Falaremos antes de algumas preciosíssimas vantagens que dela podem derivar, o mais possível correspondente às condições e às necessidades dos homens e dos tempos presentes, porque estamos absolutamente convencidos de que, se a prática do rosário for retamente seguida, de modo a poder ostentar toda a eficácia que lhe é intrínseca, não somente aos simples indivíduos, mas também a toda a sociedade, trará a maior utilidade.
Nós sabemos pela história do Rosário que ele sempre causou bem nos que rezam, aonde se rezam e o entorno que está ali aquele rezador de rosários. Então não é uma questão piedosa, egoísta, que é só o devoto, não, repercute na sociedade. Aí vai dizer o Sumo Pontífice: sabem todos a quanto nós, pelo dever do nosso Supremo Apostolado, nos temos aplicado a contribuir para o bem da sociedade e o quanto ainda estamos dispostos a fazê-lo com auxílio de Deus. Com frequência temos advertido os governantes a não fazerem e não aplicarem leis que não sejam conformes à mente divina, norma de suma justiça. E por outra parte, mais que uma vez temos exortado aqueles cidadãos que por inteligência ou por méritos ou por nobreza do sangue ou por haveres estão em posição de privilégio em relação aos outros a defender e a promoverem união de entendimentos e de forças os supremos fundamentos e interesses da sociedade. Aí vai dizer o Sumo Pontífice em seguida: mas no estado presente da sociedade civil, sobejas são as causas que debilitam os ligames da ordem pública e desviam os povos da justa honestidade dos costumes. Todavia, os males que mais perigosamente minam o bem comum parecem-nos ser principalmente os três seguintes. E aqui vamos comentá-los. Primeiro, a aversão à vida humilde e laboriosa. O segundo, o horror ao sofrimento, esquecimento dos bens futuros e o objeto das nossas esperanças. Então vamos aqui à primeira mazela do mundo moderno, aversão ao viver modesto. E diz o Sumo Pontífice: lamentamos, e conosco deve reconhecê-lo e deplorá-lo, mesmo aqueles que não admitem outra regra senão a luz da razão, nem outra medida fora da utilidade. Lamentamos que uma chaga verdadeiramente profunda tenha ferido o corpo social desde que se começou a descurar os deveres e as virtudes que formam o ornamento da vida simples e comum. Os senhores sabem que por lei do Evangelho, desde que nosso Senhor nasceu, Deus e Rei, nasceu num presépio, numa manjedoura, nós que o seguimos estamos obrigados à pobreza. Todos nós, sejam reis, sejam condes, condessas, barões e baronesas, ao simples mortal. Aí os senhores dirão: padre, somos pobres. Sim, mas o pobre vive como rico. Não é questão de ter pouco dinheiro, é questão de pôr a avareza, cobiçar, mariposear os baús áureos que nós não temos. Isso é avareza. Então, não só ter os contantes e sonantes, mas tampouco, que não, Deus nosso Senhor não condena ter, mas condena tanto aos que têm pôr o coração neles, como aos que não têm ter avidez por ter o que talvez não terão, porque se temos, vamos perder a nossa única alma querida e estimada. Então não pensam que aqui é questão de ricos e de pobres no sentido econômico. Ricos para que não atesourem mais, porque quanto mais tem, mais quer. E os pobres que não têm, para que não desejem ter com avidez o que não têm. Uma vida simples, a todos. Aí o Santo Padre vai explicar que estava ali quando começa a a Revolução Industrial, operários, chefes e todas as mazelas que vão ali depois ser infeccionadas pelo socialismo. Luta de classes e todas essas estupidezes que os simples queriam e hoje também querem, em realidade todos, querem ter dinheiro, mas não querem trabalhar. Ávidos pelos 6 números da Mega Sena, que vão construir uma basílica ao Menino Jesus de Praga. O padre vai ser o capelão. Bom, se não perdemos nossa alma, o céu dirá amém e ninguém vai em contra. Quando Deus diz, assim será. Mas, antes disso, nós esquecemos que a pobreza, seja do que for, ela
traz consigo riquezas muito profundas e imperdíveis, que é saber dar valor ao que Deus nos dá. Todos nós somos pobres. Nós sabemos que tudo que nós temos é suor e sangue que alguém ralou para nos dar ou nós ralamos e suamos para ter. E como sabemos que aquilo deve ser usado com cuidado, porque não teremos mais, então nós damos valor porque em cada roupa, em cada sapato, em cada grão de arroz, nós vemos junto com o que se segue do tecido material, sangue e suor de alguém. Agora, quando nós não damos valor a essas coisas, nós malgastamos o que Deus, em sua providência, pelos nossos pais nos dão, nós vamos encontrar a miséria. E a miséria é um pecado. Sempre será um pecado, por quê? Porque na miséria se encontra ou a avidez de alguém que tira do outro, ou o mau uso das coisas que nós temos de Deus, e aí nós perdemos por malgastar, e a providência não fornece para que destruamos as coisas. Não. Da mesma forma que os senhores, por sábios, não daria um dinheiro para uma criança, não sei, um bilhete de R$100 para ela fazer um aviãozinho, jogar e perder no meio do mato, Deus, que é a sabedoria encarnada, não vai providenciar coisas que vão fazer pior do que uma criança que não sabe o que vale aquilo. Então, aonde nós temos lições disso e remédio? Mistérios gozosos. A casa de Nazaré, primeiro mistério. Desce o céu, a casa de Nazaré, o que encontra? Pobreza. Nossa Senhora tinha sido saqueada economicamente pela sinagoga. Só não roubaram-lhe a casa, os fariseus e os saduceus. Mas encontra uma casa como? Em ruínas? Não. Muito bem varrida. Os móveis de Santa Ana que os sacerdotes não roubaram estavam bem postos. Não tinha durepox, durex, nada dessas coisas nas cristaleiras da Santíssima Virgem. Seus pratos não estavam lavados e com aquela beirinha quebrada, sabe? Quando jogo na pia. Pois é, não, estavam inteiros. E lembremos-nos, por que fazia isso? Porque fazia por amor. Quem faz por amor não quebra nada. E um acidente, sempre um descuido. Como somos simples mortais, estamos sujeitos a isso. Mas Nossa Senhora não era uma simples mortal. Era a mãe de Deus, imaculada, então quando lavava a sua roupa não rasgava nada. Não tinha máquina de lavar, a mão ia lá no rio. Até hoje existe a fonte de Maria, chamada assim porque lá ela recolhia água para cozinhar e ia com muita devoção, não saía despejando água pelo caminho, era um poço, quem desperdiça água de um poço vai ficar sem água. Então fazia tudo com o quê? Com pobreza e tampouco com mesquinharia. Se fôssemos comer na casa da Santíssima Virgem, íamos comer uma comida boa no céu. Nosso Senhor deve ter reservado os manjares de sua mãe para que provemos, tem que chegar lá, hein? Mas não íamos ver comida ser jogada fora e nem faltar, porque as senhoras como mãe sabem o que é necessário para saciar os pequenos leões na nossa adolescência e não faltar nada e todos saírem bem alimentados. Mas quando se joga fora, o que nós temos? Abuso da providência de Deus. Pois então, mistérios gozosos. Primeiro, anunciação do anjo, pobreza e simplicidade. Por outro lado, humildade extrema. Justamente porque diante de Deus, Nossa Senhora sabia que é uma simples criatura. Este é o pensamento dela diante de Deus. Mesmo Deus lhe dizendo o quê? Será minha mãe? Deus pode chamar uma mulher de mãe? Sim. Com propriedade quem? Maria? Maria Santíssima. E quando ela aceita, o que ela diz? Eis a escrava do Senhor. Escrava do seu filho porque ele é Deus. Humildade, simplicidade. A pobreza bem vivida nos faz ver, nos enxergar que nós somos frágeis. Que nós não somos nada, mais frágil do que a roupa que as senhoras lavam, mais frágil do que as louças que as senhoras cuidam, somos frágeis, a gente cai, a gente se destrói. Nem super bom cola a alma de ninguém, hein? E por que Nossa Senhora se reconhece como escrava? Porque ela percebeu pela contemplação que tudo que não é Deus perece. E quando ela é exaltada, ela se rebaixa, eis a escrava. A pobreza nos leva à humildade
porque faz as almas serem simples e enxergar o que nós somos. Segundo mistério, pobreza também. Nossa Senhora não tinha uma carruagem da casa de Davi para visitar sua prima, mesmo sendo rainha de Israel. No lombo de um jumento, de uma mula, Nossa Senhora vai, sobe as montanhas ou a pé, sabe Deus, e no juízo veremos como foi. Em todo caso, não dá desculpa. Sou jovenzinha, estou recém-casado, o que vão pensar de mim se saio do meu bairro? Porque as almas simples sabem o que Deus sabe, e o que Deus sabe é o que importa de nós. O que vão dizer, o que vão pensar, o que vão falar, sempre os homens caluniarão os santos. Jó foi tido por um estúpido, Noé por um insensato, Nosso Senhor, que é um taumaturgo, foi chamado de louco. E o que vão pensar? Se eles pensassem no que pensariam os demais, não teria sido o que foram e que são. Então ela vai e corre, porque alma simples, necessidade, posso socorrer, não se mede esforços. Simplicidade. Terceiro mistério, nasce Nosso Senhor no presépio, porque Nosso Senhor nasce pobre. Houve um acontecimento que impediu a estalagem de São José. Ele buscou o melhor para o seu filho nutrício. Mas não, vendo que estava tudo impedido, lotadas os hotéis, albergues, os vizinhos não deram uma pousada, vai ser na estalagem junto com os animais. Aí chegamos lá, o que vamos encontrar? Pobreza extrema e nobreza absoluta. Vai limpar, vai cuidar, Nossa Senhora vai cuidar dos seus tecidos para reclinar Nosso Senhor. Então, mesmo estando no extremo do extremo, a miséria nunca está junto com a virtude da pobreza. Aí vamos ao quarto mistério, mais simplicidade. Poderiam ter oferecido animais, mas na purificação, os pobres ofereciam 2 tórtolas, 2 pombinhos. E Nossa Senhora e São José cumpriram a lei. E aí vemos a simplicidade e a humildade, ela não estava obrigada, hein? Mãe de Deus. A gestação não lhe deu nenhuma impureza segundo a lei de Moisés, porque quem nasce é a fonte de toda limpeza moral. Mas ela quis o quê? A lei de Deus, vamos cumpri-la. Aí Deus cumpre a sua lei e nos livra da lei de Moisés. Purificar-se de quê? Poderíamos pensar. De uma impureza que não há. Mas a lei manda, todo primogênito, a mãe tem que se purificar, e Nossa Senhora vai fazer o quê? Limpar o templo de tantas impurezas das que a precederam, e ela sendo imaculada. Simplicidade total, em total entrega à lei de Deus. E o quinto mistério, que dá a porta para os dolorosos, 12 anos, Nosso Senhor se perde, porque na festa podia estar ou com o pai ou com a mãe. Maior que isso, tinha que estar com o pai. Procura entre os conhecidos, ninguém sabe, sempre é assim, quando se perde um filho, ninguém viu. O menino Jesus não estava jogando bola com São Lázaro, porque era uma festa religiosa, hein? Ele tinha que assistir o culto. Deus, menino, e está lá. E era a hora do catecismo. Ele que sabe de todas as coisas, estava ouvindo o mestre da lei falar. Uns dizem que era Nicodemos, outros dizem que era aquele que nos Atos dos Apóstolos disse, que a tradição conta que foi o que disse aos apóstolos: se esta obra é de Deus, ninguém poderá destruí-la. E se não for, tantos precederam que vai acabar por si mesma. Bom, dizem que este sacerdote era o que estava dando catecismo. Depois se converte. O que é que acontece? O menino Jesus não está dizendo: olha, seu sacerdote, foi eu que disse isso a Moisés. Por favor, a hora eu vou falar. Porque o menino não fala, o menino não ensina, o menino aprende, mas o menino Jesus sabe de tudo. E quando Nossa Senhora chega lá, vai falar: meu filho, estávamos aflitos, te procurávamos, teu pai e eu. Olha a humildade de Nossa Senhora. São José primeiro porque é o pai, e ela depois porque é a mãe, hierarquia. E Nosso Senhor vai dizer: não sabeis que devia culpar das coisas do meu pai? Eles não entenderam. E o menino, diz o Evangelho, era submisso a eles. Deus se submete
a Nossa Senhora e a São José. Simplicidade. Aqui nesses 5 mistérios, nós, se vivemos o que meditamos, nós salvamos a humanidade inteira. Porque a soberba é imperante, a revolta contra Deus, as queixas contra o estado de vida que Deus nos pôs, e quando temos um infortúnio, culpamos a Deus, nos 5 mistérios gozosos, já a humanidade deixaria de ser um inferno na terra e começaria a ser um purgatório atenuado. Pois então, vamos aí aos 5 dolorosos. Aversão ao sacrifício. Não podemos ser desonestos. É próprio da natureza humana fugir da dor. O homem, no sentido mais natural, temos aversão à dor. E o nosso querido corpo, quando está muito em dores e aflições, dores físicas ou internas, espirituais, o que acontece? Tem uma válvula lá dentro que faz o favor de nos apagar, desmaio. Para que os senhores vejam como o nosso sistema, desde Adão, foge da dor. E a dor é castigo das mazelas que Adão fez e nós herdamos. Mas então, vai dizer o Sumo Pontífice, o segundo mal funestíssimo que nós nunca deploraremos bastante, porque ele sempre mais difusa e ruinosamente envenena as almas, é a tendência a fugir da dor e de afastar por todos os meios as adversidades. E para nós modernos, isso aqui são palavras perenes. Qualquer dorzinha de cabeça, existem 1000 estupidezes na farmácia para acabar com elas. E não acabam. Eu não sei o nome, hein? O padre nunca teve dor de cabeça, só com os senhores. Aí, rosário para me remediar. Agora, eu sei que as senhoras mulheres têm as suas dores, filhos são complicados, e os senhores pais, suas preocupações, sim, mas não é o remédio. Em vez de ir ao médico, fazer exames e ver o que está passando, se enche de 1000 estupidezes. Primeiro falta com a pobreza, comprando aqueles remédiozinhos que são paliativos, hein? Farinha de amido de milho com um pouquinho de açúcar e um salzinho para dizer que é um remédio. Depois, cria um vício de beber tomar estupidezes, que supostamente são remédios, não serve para nada. E depois é uma coisa grave, que se enganam, e quando é muito grave, depois vai ser um problema mais caro e mais complexo de se resolver. Agora vamos a outras dores que nós não conhecemos. O mundo moderno tem máquina de lavar. Eu sei que todas as senhoras não têm. Há uma ou outra por aí, talvez. As senhoras não têm que buscar água no poço. Todos temos água encanada. As senhoras não têm que buscar lenha para cozinhar. E nem matar nenhum animal para pôr à mesa. Maravilha. Parabéns para quem inventou essas coisas. Mas as senhoras veem que esta vida cômoda, com a luz elétrica, com a água encanada, nos próprios milenar isso, nos dá uma facilidade que as senhoras também perdem. As nossas velhas, com todo respeito, na idade avançada, eram muito mais fortes que as senhoras sem rugas. Não é verdade? Porque desde o ferro de passar, que tinha 3 kg de ferro, e tinha que fazer assim, para a brasa não apagar, elas estavam criando seus músculos, que não serviam só para, quando vier o ladrão, dar um jeito nele, só jogar o ferro na cabeça estava resolvido, mas criavam também robustez de alma, porque a comodidade nos acovarda. E posso falar, para não incriminar seus senhores, os pais de antigamente. Se eu viesse a limeira, como antigamente, no lombo de um jumento, uma mula com breviário debaixo do sol de 31 graus, com muita alegria, e chegaríamos com uma robustez sacerdotal que um ônibus confortável, tirando a companhia, nos anula também. Ou ia ao Nordeste com o avião em 3 horas, levaria talvez 3 semanas para chegar no Maranhão. E que chegaria ali? Um arauto da verdade, cheio de bolhas, de insolação, mas com coragem e desidratado também, para anunciar o Evangelho, que a nossa vida de avião nos acovarda, sim, senhores. Meios inevitáveis, vamos subir numa mula? Não. Mas só que esquecemos que a comodidade não foi dada para nos acovardar. Não da parte de Deus, mas da parte dos homens, sim, senhores.
Aí nós vemos o quê? Tudo causa traumas, tudo causa mazelas, tudo causa queixas. E a mulher que carregava o seu ferro de 3 quilos, hoje não sei, lhe olha um torto, está reclamando da vida quando ela tem mais mimos do que a condessa do século XVII. Pois então, nos mistérios dolorosos, nós temos remédio. A sangue, Cristo reza com sangue. É uma oração fervorosíssima e cheia de agonia para justamente nos livrar das mazelas das rezas. Temos que rezar, quantas páginas tem essa novena? Eu sei porque os senhores queixam da novena dos padres que são largas, longas. Padre, 30 minutos de novena é cruel. Bom, não é cruel. Cristo rezou a noite inteira e suou sangue, e podemos oferecer do que resta do tempo das nossas comunidades a oração, a leitura, o estudo e muitas outras coisas. Vamos ao segundo mistério, jorra sangue, flagelação de nosso Senhor. E dores que nós nunca vamos sentir, porque a carne de nosso Senhor, sendo perfeitíssima, era muito mais sensível que a nossa. E Cristo não podia desmaiar, não tinha esse dispositivo. E assim que ele sofreu com profundidade as chibatadas que ele recebeu. E a mais, e pior, ele via e sentia a malícia, a maldade de quem fazia aquilo. E em cada uma ele pensou em cada um de nós que aqui estamos, que também ajudamos aquelas mãos iníquas. E dizia por Leandro, por fulana, por fulana, por fulano. Sim, é Deus que está sendo flagelado. E pensou em cada um de nós e por nós foi flagelado. Terceiro mistério, é rei. Então estão fazendo rei de zombaria, burla, sarcástico da parte dos romanos e também dos hebreus. Ele recebe aquela coroa por nós. E dores de cabeça que nenhum de nós tivemos ou teremos, são espinhas profundas que ainda batem na cabeça do Redentor para ficar bem fixado. E vamos ao quarto mistério, carrega uma cruz pesada, lenho de cedro. E vai cair, vai ter uma ajuda que lhe vai ajudar mais ou menos, mas segue, carrega os nossos pecados que tem peso de universo nas costas de Deus, feito homem. E no quinto, morte crudelíssima. Aí Deus Nosso Senhor dá remédio também às nossas mazelas. Por isso quem reza os mistérios dolorosos não pode se queixar. Nosso Senhor não se queixa nem flagelado, nem quando reza, nem quando é coroado de espinhos, nem quando carrega a cruz e nem quando morre. Assim que Nosso Senhor põe remédio às nossas queixas, porque as nossas queixas são de vulgar reclamar de barriga cheia. É assim que são as nossas queixas. Depois, Nosso Senhor põe a remédio a todas as dores, pode ter o pior das queimaduras, pior das dores nos ossos, das fraturas expostas possíveis, mas nenhuma delas é igual a ser crucificado. E assim que para um cristão, a cruz é a grande anestesia para as nossas dores. E as morais, perdas também, entes queridos, injustiças e infortúnios, e olhamos para a cruz, Senhor, não é uma fagulha, não é um pedacinho do que o Senhor passou, não é a ponta da vossa espinha o que estou a passar. Então, queridas almas, nos grandemente contribuir para fortalecer os ânimos. E isto se obterá se os homens, desde a sua primeira infância e depois constantemente em toda a sua vida, se aplicarem no recolhimento à meditação dos mistérios dolorosos. Através desses mistérios, vemos que Jesus, guia e aperfeiçoador da fé, começou a fazer e a ensinar, a fim de que víssemos nele próprio o exemplo prático dos ensinamentos que ele daria à nossa humanidade acerca da tolerância da dor e dos trabalhos, e os exemplos de Jesus chegou a tal ponto que voluntariamente, de grande coração, ele mesmo abraçou tudo o que há de mais duro de suportar. Com efeito, vemo-lo como
ladrão, julgado por homens iníquos e feito alvo de ultrajes, de calúnias, vemo-lo flagelado, coroado de espinhos, crucificado, considerando indigno de continuar a viver e merecedor de morrer entre clamores de todo um povo. Consideremos a aflição da sua Santíssima Mãe, cuja alma foi tão somente roçada, mais verdadeiramente transpassada pela espada de dor, de modo que ela mereceu ser chamada realmente e tornou-se Mãe das Dores. Também, um parênteses, quando nos caluniam, quando falam mal de nós, quando são ingratos, todos nós passamos por isso, hein? Por que vamos nos queixar? Todos os que nosso Senhor fez um milagre, ninguém foi ao pé da cruz e falou, Senhor, eu era um leproso, muito obrigado. O filho da viúva de Naim não foi lá aos pés da cruz, Senhor, eu estava morto e o Senhor me trouxe a minha mãe de volta. Não foram. E não é porque o evangelista não escreveu porque não escreveu porque eles não estiveram. E nós também, todos e cada um dos senhores tem as suas queixas quando algum ingrato. E assim também, como sacerdote, posso falar o mesmo referente às almas. Mas por que vamos nos queixar? Se abandonar a Deus, o que não farão conosco? E nós reclamamos como se fôssemos as divindades, que as pessoas deveriam dar com turíbulos, ingratidões e hinos de ação de graças. Se não fazem a Deus nosso Senhor, o que não farão conosco? E o que nós fazemos? Oferecemos a Deus. E o que fizeram com Ele é bálsamo para as nossas dores também. Agora, queridas almas, os mistérios dolorosos, o descaso dos bens eternos. E com isso vamos concluir, como havia dito há alguns instantes. O homem esqueceu do céu. Às vezes nós falamos do céu, já falamos no catecismo. Vocês imaginam um monte de anjos bem gordinhos, voando, capengando com as asas para um lado, para o outro, cheio de dobrinhas, nus, só mazela. O anjo não tem corpo. Aí imagina uma coisa tediosa, eternidade não acaba. Nós gostamos de acabar uma coisa para começar outra, principalmente sermão demorado. Um reflexo da eternidade não acaba nunca. Chato. Não. Se nós soubéssemos o que é Deus e nós sabemos, se nós tivéssemos amor ao conhecimento e saber que em Deus vamos conhecer muitíssimas coisas, se nós tivéssemos nossa vontade purificada ao bem verdadeiro, sem nódoa de estupidezes, ver que Deus vai saciar a nossa vontade com todos os gozos, longe de lascívias, o céu vai ser entendido. Mas o homem entorpeceu o céu de coisas tediosas, os prazeres de sujeiras, a eternidade de tédio. Então, quando fala de céu, todos ficam já tristes. Pintaram de cinza. E o céu não é isso. Aí quando falamos da ressurreição, corpos gloriosos, os que tiverem felicidade de ver muitos desenhos animados pensam nos desenhos animados, vamos brincar de desenhos animados de verdade. Não é isso. É muito mais esplendoroso. Mas o homem não vive para o céu, não se importa com ressurreição. O homem não se vive para o céu, aí é o segundo mistério, a ascensão de nosso Senhor. Como só podemos subir ao céu com a vinda do Espírito Santo, se perguntar quem é o Espírito Santo, vão dizer que é o nome que faz do ombro esquerdo para o direito e não sabe que é Deus. E assim vão se enchendo de tédio, de horror, todos os prazeres por excelência, cuja finalidade da nossa vida eles coroam. E aonde nós encontramos remédio para isso? Nos mistérios gloriosos. Ver Cristo ressuscitado, vencedor da morte, vencedor do demônio, vencedor da sinagoga, vencedor dos que o crucificaram, e nosso Senhor não dá o gosto de aparecer para nenhum deles. Se fôssemos nós, cheios de pecado e mazela, iríamos falar, você não me matou? Estou vivo. Mas por que nosso Senhor não faz isso? Porque nosso Senhor não tem mazelas. E o castigo de Deus é ausentar os seus triunfos dos seus inimigos. O silêncio de Deus é a maior espada da justiça do Altíssimo. E aí nós vemos um mistério glorioso, ressurreição. Aparece ao prêmio da fé dos que o esperaram. Maria Santíssima, primeiro, Maria Madalena e as demais mulheres, para ver que a igreja não é machista. As mulheres têm mais devoção, foram as primeiras a serem premiadas.
Os apóstolos duvidaram, Nosso Senhor esclarece, prova, passando pelas paredes do cenáculo. Na sua ascensão, sobe ao céu na vista dos mesmos e alguns outros. Desce o Espírito Santo e aqueles que não o viam ressuscitado ficam pasmados, como falam tantas línguas. E depois a assunção de Nossa Senhora e a sua coroação. Então, nestes 5 mistérios, quem sabe viver bem as dores conforme Cristo, vai desfrutar também das glórias do Altíssimo. Então, queridas almas, todas as mazelas que nós passamos nesta vida, nós temos no Rosário de Maria remédio, solução eficaz. Então, rezemos o nosso rosário. Eu sei que, como não sobra tempo, as senhoras, como eles diziam, tem que carregar o ferro de 2 quilos, buscar água no poço na beira de um rio, devia nos sobrar tempo. Mas o diabo e o mundo perverso inventou um aparelho que é o vampiro do tempo que nos sobra. É o celular, é a internet, são a televisão para quem tem. Vampiriza o tempo que devia nos sobrar, tempo assim a ler muito, a estudar, a não aguentar mais e a rezar mais do que o eremita. Porque quando não havia tempo se faziam isso, hein? E às 24 horas, o mesmo curso do sol, ninguém mudou. Uma vez só que Deus mudou no Antigo Testamento. E nós não temos, então busquemos o vampiro do nosso tempo de devoção e vamos lá com a cruz de prata ao peito deste vampiro, ao celular, bem dado, na tela que vale do outro lado, e vamos vencer e vamos ter tempo para tudo que nós não temos. Outro vampiro que vive no nosso interior é a falta de vontade e interesse. É conhecida a verdade que lhes digo, que nós temos tempo para tudo que nós queremos fazer. Isso é verdade. E o que acontece? Às vezes nós não queremos fazer o que nós devemos fazer. Aí damos desculpas. Todos aqueles que dão desculpas são culpados. Sim, senhores. Porque quando não houver desculpa, aí nós estamos eximidos porque estaremos diante de uma coisa impossível de ser feita. Então, diante de um vampiro do outro, seja a cruz de Cristo refugindo no maior dos seus esplendor a dissipar o tédio da falta de vontade, da falta de interesse, ou o vampiro externo das redes sociais que causam tédio à nossa oração, aí sim Nossa Senhora vai aparecer em nossas vidas. Ela vai aparecer em nossas casas. Ela vai aparecer em nossas almas e vai esmagar todas as mazelas do demônio, dos pecados, da falta de conversão dos nossos. Ela vai reinar, porque onde ela aparece, ela triunfa. Então peçamos essa graça, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, propondo rezar o seu terço pelo menos, mas o ideal, e que todos têm tempo, sejam os que trabalham mais ou menos, sejam nas correrias de ônibus e filas de boletos por pagar, seja entre lavar roupa e colocar uma gravação e repetindo, bom, rezem de joelhos com milho, melhor, diante de uma imagem de Nossa Senhora, magnífico, caminhando, seja o que for, rezem os 15 mistérios do Rosário e nós seremos configurados a Nosso Senhor com perfeição, porque quem nos configura são as mãos de Maria Santíssima, a quem nós saudamos nas 153 Ave Marias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.